Glórias a Deus, paz do Senhor para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando a todos grandiosamente. Estamos mais uma vez em mais um momento de ensino, transmitindo todas as sextas a partir das 20 horas, no Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. Como já havia sido anunciado, amados, hoje era para nós termos o diálogo e ensino. Então, na sexta passada, infelizmente, não pôde acontecer o diálogo e ensino. E hoje, né, nós jogamos para a data de hoje, mas infelizmente o nosso amado evangelista Leandro, ele não pôde estar presente, teve lá seu compromisso no ministério, infelizmente não pôde estar conosco, dialogando, ensinando e aprendendo conosco da palavra de Deus. Então, infelizmente, hoje nós não teremos o diálogo e ensino, mas nós teremos o nosso momento de ensino como de costume, amém? Então, a partir de agora, nós estamos a aprender um pouco mais das Escrituras Sagradas. O tema que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com os irmãos, ele é a heresia de Gênesis 6, 2 ao 4. A heresia de Gênesis, capítulo 6, verso de número 2 e até o verso de número 4. Para quem não sabe, dentro deste texto nós encontramos algumas correntes teológicas que têm um pensamento, um raciocínio que vai contra a questão até mesmo moral das Escrituras Sagradas. Antes de mais nada, eu quero estar fazendo a leitura juntamente com os amados, em Gênesis capítulo 6, verso de número 2, o versículo de número 3 e o versículo também de número 4. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Este é o texto em que nós vamos trabalhar. Amados, o que nós temos que entender é que a palavra de Deus é muito importante, o conhecimento da palavra de Deus, o bom alimento da palavra de Deus. Porque se nós não estivermos em um lugar, em uma igreja em que se ensina a verdadeira palavra de Deus, nós estamos em maus lençóis. A igreja, né, o ministério pode até ter um bonito louvor, um grupo de louvor maravilhoso, toda uma celebração linda. Mas se não tiver palavra, se não estiver a palavra sadia, a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, infelizmente não é legal, não é o suficiente. Então, ainda que o lugar não tenha aquele louvor maravilhoso, digno aí de filmagens, mas que tem uma verdadeira palavra, este é o lugar. Por quê? Porque é através da palavra que nós conseguimos as bênçãos da parte de Deus, os milagres, a força para resistir ao adversário, é tudo através da palavra de Deus. Então, o lugar onde a palavra de Deus ela é pregada com verdade, e ela não é uma palavra superficial, mas é algo que Deus traz no profundo para que a igreja possa crescer no conhecimento, este é o lugar, amados. Tá? Então existem muitos lugares que infelizmente ainda continuam no leite materno, né? Logicamente que eu estou citando as escrituras. Então tem muito lugar que ainda continua no leite materno, então não tem profundeza nas escrituras sagradas. Apenas se ouve falar do beabá do evangelho e continua por aí. E não é o suficiente. Nós como cristãos nós temos que ter um crescimento espiritual, não podemos estagnar, não podemos parar e não podemos retroceder, obviamente. E nós temos que estar em constante fase de crescimento, e isso somente através da palavra de Deus. Então, sem Bíblia Sagrada, sem a profundeza das Escrituras, não há crescimento espiritual. A obediência ela vai vir segundo aquilo que eu aprendo da Bíblia Sagrada. Tá ok? Então, há uma importância muito grande na base, naquilo que tem para me alimentar. Estou falando de igreja, estou falando de ministério. Amém? Neste texto aqui,
o que ocorre, como eu disse já de antemão, algumas heresias, ou uma heresia que se torna um tanto pegajosa dentro das correntes teológicas. Esse tipo de mensagem, amados, por exemplo, você encontra na internet, por exemplo. Pessoas que pregam e ensinam assim. Só que, se nós não estivermos baseados na verdadeira palavra de Deus, firmados nela, melhor dizendo, nós acabamos sendo levados pelas heresias. E qual é a heresia que nós encontramos em Gênesis 6, capítulo 2, verso de número 3 e o verso de número 4? A questão aqui está mais no verso de número 4, onde se afirma, com base neste texto, que os anjos coabitaram com as mulheres. Os anjos caídos coabitaram com as mulheres e delas, ou dessa relação, veio a existir os gigantes, como o gigante Golias, por exemplo, que você conhece. O verso de número 4 é a base para isso que é utilizado. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens delas geraram filhos. E estes eram valentes que houve na antiguidade, os homens de grande fama, ou os homens de fama. Então aqui diz que os filhos de Deus que coabitaram com as mulheres, estes filhos de Deus seriam, então, na verdade, os anjos caídos. É porque a palavra filhos aqui, no original hebraico, ela tem uma conotação mesmo vinculada a anjo. Mas nós não podemos esquecer que na Bíblia Sagrada nós encontramos outros versos que tem uma conotação relacionada a anjo, mas que na verdade está se referindo ao ser humano. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos ouvindo por aí, tá? Então esta é a heresia, que os anjos, esses filhos de Deus, são os anjos caídos que coabitaram com as mulheres ali na época antes de Noé, e então dessa relação veio a nascer os gigantes, tá? Bom, então os anjos, eles coabitaram com as mulheres ou não? Será que esta corrente teológica, esta ideologia, essa ideia, ela está certa? Os anjos, eles, em primeiro lugar, eles não coabitam, amados, com mulheres. Isso não existe dentro das Escrituras Sagradas. Lá em Gênesis 6,4, na verdade, nós já temos uma resposta para isso. O que o texto diz? Havia naqueles dias gigantes. Mas em que dias que havia gigantes? Vamos voltar então para o verso de número 3. Ou o verso de número 2. Foi em que época? Em que dias que haviam gigantes na terra? Na época em que os filhos de Deus, os filhos de Deus, eles olharam para as filhas dos homens, viram que elas eram formosas e tomaram para si como mulheres. Então, nesta época, o verso de número 4 diz, havia gigantes, nesses dias, tá? O verso de número 3, o que ele diz? Ali seria já, na verdade, Deus falando, né? O verso de número 3 diz, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aqui não quer dizer que os homens eles só vão viver 120 anos, só viviam até 120 anos e morriam. Não, na verdade aqui está se referindo do período desde esta ocasião até Noé. Na verdade, deu 120 anos exato. Então, diz aqui, porém os seus dias serão de 120 anos. Então, a partir daquele momento, conta-se 120 anos e acontece o dilúvio, tá? Bom, voltando então no verso de número 2. Nesta época, segundo o verso de número 4, é que os filhos de Deus, eles olharam para as filhas dos homens. Em que época? Na época em que os gigantes estavam na terra. Então, repetindo, havia naqueles dias gigantes na terra. Que dias são esses? Os dias que estão lá no verso número 2, em que os filhos de Deus olharam para as mulheres formosas. Ou seja, já existia gigantes na terra, antes mesmo dos filhos de Deus coabitar com as mulheres. Então, do relacionamento dos filhos de Deus para com as mulheres, que ali geraram filhos que foram os valentes, não necessariamente está contando todos os gigantes. Por quê? Voltamos no verso de número 4. Havia já naqueles dias gigantes na terra. Então, a teoria de que os filhos de Deus, sendo os anjos caídos, coabitaram com as mulheres e geraram filhos, que são os gigantes,
já começa a cair por terra. Por quê? Porque antes da coabitação já existia gigantes na terra. Verso de número 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. E depois, continua o texto, e também depois, ou seja, o texto diz, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois houve, obviamente, gigantes na terra, tá? Então, haviam naqueles dias gigantes na terra, ponto e vírgula, e também depois, vírgula, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então o texto aqui ele é claro. Então havia já gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, deles nasceram os filhos que foram os valentes de grande fama da época. Então o que eu quero provar aqui dentro deste contexto é que os gigantes já existiam naquela época, naqueles dias. Antes mesmo desses filhos aqui os valentes, né, os homens de grande fama, vierem a nascer. Então já existia gigantes na terra. O inimigo, amados, ele usa a própria Bíblia Sagrada para enganar muitos cristãos. Tá? Então, textos da Bíblia Sagrada como esse, por exemplo, quando não analisado o contexto, ele traz uma heresia que pode formular a ideia do teólogo, do pastor, do educador, do ensinador, do mestre, do pregador, enfim, daquele que está a transmitir a palavra. Então, a Bíblia Sagrada, ela pode ser manipulada e ela pode ser articulada de acordo com o querer e a vontade daquele que está manuseando ela. Há essa possibilidade. Basta ele isolar um versículo ou trazer concepções dentro da própria cadeia temática do verso e acrescentando coisas de partes da Bíblia que apoia a sua ideia. Então aí formula-se uma heresia tão perfeita que parece que é pura verdade. E isso, infelizmente, acaba enganando muitos cristãos, tá? Quantos, infelizmente, em redes sociais eu já vi de pessoas que compartilham mensagens que, na verdade, elas vão contra a veracidade da palavra de Deus. Então, compartilha mensagens e frases que vão contra a Bíblia Sagrada e acham que aquilo é uma verdade bíblica, mas não é. E isso ocorre porque a falta do conhecimento da palavra de Deus. Por isso, né, a Bíblia bem diz, né, que o povo erra por falta de conhecimento, por não conhecer. Então é muito importante nós termos uma base bíblica para que nós possamos sobressair a esses enganos e essas heresias e não ser levados por elas. Amém? Tá, então aqui o que nós trouxemos é que os gigantes já existiam antes dos filhos de Deus coabitarem com as mulheres, tá ok? Então o próprio contexto ele prova isso tranquilamente, então não há dúvidas aqui. Mas a questão dos anjos, há possibilidade de um anjo coabitar com seres humanos? Isso pode acontecer, pode ocorrer? Lá em Marcos capítulo 12, verso de número 24, verso de número 25, Jesus ele diz assim, ó: e Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? É o que eu mencionei agora, né? Porquanto quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Para quem não se lembra, nesta ocasião, alguns chegaram até Jesus falando, trouxeram a ele, né, até uma, digamos assim, uma questão um tanto ali duvidosa, né, que criaria dúvida na mente de qualquer um que a ouvisse. E eles disseram assim, porque na época, amados, existia uma lei que era assim, quando uma pessoa, um homem, ele tinha uma mulher ali por esposa, e acontecesse dele falecer, aí o irmão dele tinha obrigatoriamente que assumir ali o papel daquele que faleceu, né, do irmão mais velho que faleceu. Aí aquele rapaz ali, né, no caso, obviamente, o irmão vivo, ele teria que suscitar a descendência do irmão. Então, o homem ele se casou com uma mulher, daí ele faleceu. O irmão dele deveria casar-se com ela e tendo filhos com ela, a descendência, os filhos, não seria dele, seria
o nome do irmão que faleceu. Seria a suscitação de descendência, era a lei. Tá? E se este falecesse, se tivesse um terceiro irmão, ele obrigatoriamente deveria assumir o posto e assim sucessivamente. Aí trouxeram essa questão a Jesus, falou: Jesus, tinha 7 irmãos, um casou-se com uma mulher, faleceu, aí o outro tomou, tomou ela como esposa, segundo a lei, para suscitar descendência, só que ele também faleceu. Aí veio o terceiro, o quarto, veio o 7. Aí quando chegar lá no céu, quem é que vai ficar com ela? Quem é que vai ser o marido dela? Aí Jesus então dá essa resposta, falando: olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, vocês não conhecem o poder de Deus. E Jesus deixa claro, no céu não há casamento, não se dão em casamento, isso não existe, porque todos serão como os anjos. Ou seja, anjos eles não casam, eles não se dão em casamento. Anjos eles não se relacionam entre si e nem com os seres humanos. Jesus ele deixa claro, não existe isso, meus amados. Tá? Então toda e qualquer ideia teológica que venha apontar para a possibilidade do anjo ter um tipo de relacionamento está fora das Escrituras Sagradas, está contra aquilo que Jesus, propriamente dito, pregou, tá bom? Então os anjos, eles são seres assexuados, ou seja, eles não têm gênero, eles não têm sexo, tá bom? Então eles não vão ter as mesmas... não vivem as mesmas questões dos seres humanos, né? Casar, dar-se casamento, ter filhos e tal, com anjos não funciona assim. Então o que Jesus está dizendo lá no céu vai ser igualzinho aos anjos, tá ok? Então os anjos eles não coabitam. Mais uma vez a refutação da heresia que nós podemos encontrar por aí dentro de Gênesis 6, verso de número 2 até o verso de número 4. Uma heresia que infelizmente é existente. Então os anjos não coabitam. Este é o segundo ponto, tá? Agora, bom, então nós aprendemos que os anjos eles não coabitam, aprendemos isso. Aprendemos que os gigantes já existiam antes mesmo dos filhos de Deus coabitar com as mulheres. Ok, já aprendemos isso. Mas então, se os filhos de Deus eles não eram os anjos caídos, quem eram eles então, afinal? Quem eram os anjos caídos? Quem eram os filhos de Deus se eles não eram os anjos caídos? Lá em Gênesis capítulo 4, verso de número 26, nós temos a resposta para isso, tá? Está escrito que lá: e a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos, e então se começou a invocar o nome do Senhor. Desde Adão, desde Abel, né, até aqui, até este momento, não se invocava o nome de Deus, não se oferecia sacrifício ao Senhor, tá? Somente depois ali da descendência de Sete vir, né, no caso ali o Enos, então que começou a invocar o nome de Deus. Deu-se aí então um início dos chamados filhos de Deus. Então os filhos de Deus, na verdade, eram a linhagem de Sete. Então não são os anjos caídos, mas a linhagem de Sete, ok? Então esses são os filhos de Deus. Então quando o texto diz lá que os filhos de Deus, eles olharam para as mulheres as filhas dos homens, e enxergaram nela algo que lhes atraísse, então eles foram e coabitaram com essas mulheres. Estão falando da descendência de Sete, que estava clamando a Deus, invocando o nome de Deus. Mas eles decidiram se envolver com as filhas dos homens, ou seja, as mulheres que viviam uma vida que não tinha nada a ver com Deus, tá? Voltada a outras questões em relação a deuses estranhos e por aí vai. Então, era uma vida que não tinha nada a ver com Deus, uma vida literalmente de pecado. Então, eles se envolveram com elas e, consequentemente, acabaram se envolvendo no pecado. E então, Deus vem e traz esta sentença aqui no verso de número 3 de Gênesis capítulo 6, que diz: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Olha que interessante, ele também é carne. Aqui fica notório, Deus está falando de homem, de humano, não de anjo, ok? Porém os seus dias serão de 120 anos, ou seja, a partir de agora, daqui 120 anos corridos, o meu espírito não vai mais estar
Com o homem vai acabar tudo. É isso que Deus está querendo dizer. E isso aconteceu através do quê? Do dilúvio, tá? Então 120 anos a partir desta época, o dilúvio, tá ok? Então os filhos de Deus ali eram, na verdade, os filhos de Sete, tá? Esses são os filhos de Deus que o texto bíblico fala aqui em Gênesis capítulo 6 e o versículo de número verso de número 2, verso de número 3 e verso de número 4 e mais especificamente o versículo de número 4. O que nós temos que notar, amados, é que o inimigo ele sempre vai usar as escrituras sagradas para tentar nos atingir. Por isso que nós temos que estar firmado na palavra de Deus, tá? E é de suma importância nós aprendermos a verdadeira palavra de Deus. Existem pessoas que não ligam para isso, né? Acha bem mais conveniente estar na igreja apenas para louvar e participar de um culto e não se importa tanto em aprender das escrituras sagradas, não se importa em se dedicar à palavra de Deus. Eu sempre digo e repito, é através da palavra que nós alcançamos a nossa salvação. Não tem como ser salvo sem obediência à palavra de Deus. Então não adianta eu tentar oferecer para Deus coisas e mais coisas, mas não tiver obediência. Até porque a Bíblia era clara. Você lembra de Saul, que tentou oferecer sacrifícios a Deus. E Samuel repreendeu a Saul, dizendo: Deus não se interessa por sacrifício, senão pela obediência. Porque o obedecer, ele é melhor do que o sacrificar diante de Deus, né? Então a obediência diante de Deus, ela conta muito mais do que qualquer sacrifício, tá? Então você olha lá para o texto de Malaquias, por exemplo, você vai ver que os sacerdotes só ofereciam sacrifício a Deus. Mas a obediência não era existente, tanto é que o sacrifício era um sacrifício feito de qualquer maneira. Eram animais deformados oferecidos para Deus. O sacrifício estava acontecendo, mas a obediência, o sentimento no coração deles não era um sentimento sincero. Então a obediência, ela conta muito mais diante de Deus do que qualquer tipo de sacrifício. E para nós termos uma vida em obediência ao Senhor, nós temos que ter firmeza na palavra de Deus. Por isso eu digo, é importante nós estarmos nos cultos ouvindo da palavra de Deus, porque ouvindo da palavra, obviamente, que nós tendemos a absorver, se alimentar dela e a viver ela, tá? Mas nós não podemos ficar só nisso. O ideal é que nós venhamos estudar a Bíblia Sagrada em casa, no lar. Através de um ensino como esse, por exemplo, você já pode pegar sua Bíblia, folhear e aprender um pouco mais a palavra de Deus. E o Senhor Deus, ele dá sabedoria. É o Espírito Santo de Deus que trabalha, é ele que dá sabedoria, é ele que empreende a obra, não somos nós. Então não há mérito no ser humano que faça com que ele venha se tornar um sábio, um mestre nas Escrituras Sagradas, mas sim o Espírito Santo. É ele que interpreta, é ele que ensina, é ele que conduz, é o Espírito Santo que faz a obra. Amém? Então que Deus abençoe a todos grandiosamente. Eu creio que aqui nós podemos aprender uma verdade da palavra de Deus, e quando você ouvir sobre isso, que os filhos de Deus, de Gênesis capítulo 6, versos de número 2 ao 4, são os anjos caídos que coabitaram com as mulheres, esquece, isso é heresia, isso não existe, isso é antibíblico, isso é diabólico, não faz parte da verdade de Deus. Amém? Então que nós possamos estar firmes em Cristo cada dia mais. Senhor Jesus, obrigado por tudo. Te peço, abençoe os teus filhos, todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Que a tua graça, a tua paz esteja com cada um, Pai. Nos ajude para que possamos estar firmes na tua palavra, se alimentando dela cada dia mais. Abençoe cada um, Deus, grandiosamente. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reine em cada coração, e que todos em vossos corações possam confirmar com amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.